Bom dia. Havendo número regimental, declaro aberta a 37ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não seja covarde. Não faça isso. Não está respondendo aqui para todos nós. Agora, Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. E não funcionou. Do nada surge um áudio do deputado Luiz Miranda, tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão. Foram quase 3 meses de muitas frases de efeito, polêmicas, defesas enfáticas da ciência e denúncias de corrupção. A CPI da Covid foi instalada no dia 27 de abril para apurar a gestão do governo federal no combate à pandemia. Foram sessões acaloradas que revelaram atrasos na compra de vacinas e propostas de imunizantes recusadas, enquanto outros contratos foram fechados sob suspeitas. Cada capítulo foi acompanhado pelo país quase como uma novela da vida real. Depois de 2 semanas de recesso, a CPI da Covid está de volta. 527 mil mortos. 1.000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. A cúpula da CPI definiu os passos que vai dar assim que acabar o recesso. A agenda para a primeira semana de agosto prevê depoimentos de pessoas que foram peças-chave nas operações de compra de vacina sob suspeita de irregularidades. A CPI da Covid retorna com o desafio de achar uma bala de prata para comprovar as acusações reveladas na primeira etapa dos trabalhos. E tenta isso sob investidas de esvaziamento por parte do governo. O Ministério da Saúde anunciou o cancelamento do contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A aquisição do imunizante, suspeita de irregularidades, é a principal aposta de denúncia na CPI. Ao mesmo tempo, a Controladoria Geral da União afirmou que não encontrou indícios de corrupção no negócio, firmado com a Precisa Medicamentos, a empresa que representava o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. A cúpula da CPI afirma que vai manter o caso na mira das apurações. Quais vão ser as principais linhas de ação nessa segunda etapa do trabalho? Quem vai ser chamado a dar depoimento no retorno da CPI? Funcionários do Ministério da Saúde podem ser afastados para não obstruir as investigações? O que muda com a saída de Ciro Nogueira da CPI e a entrada de Flávio Bolsonaro, filho do presidente? E qual é a previsão de conclusão dos trabalhos e de apresentação do relatório final? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e aproveito para comentar que na próxima edição, nosso amigo Roberto Maltic estará de volta. Foi um prazer participar do podcast nesse período. E no episódio de hoje, conversamos com Júlia Lindner e Natália Portinari, repórteres da sucursal de Brasília. Fique com a gente! Júlia Lindner e Natália Portinari, começando com você, Natália. A CPI vai retomar os trabalhos nessa semana, depois do recesso parlamentar. Quais são aí as principais linhas de ação nessa segunda etapa de trabalho, novos depoimentos que devem ser ouvidos, linhas de investigação, como é que vai ser? Olha, durante o recesso, a CPI se dividiu em 7 núcleos, temáticos para investigar diferentes frentes aí em relação à pandemia. As principais seriam a questão da Covaxin, a vacina indiana. O contrato foi recentemente rompido, até pelo governo. Outro ponto importante são as empresas intermediárias de vacina que foram recebidas ali no Ministério, como a Davat Medical Supply ou a World Brands, que são empresas que estavam tentando vender vacina por fora para o Ministério, tiveram um atendimento ali que é investigado, como que essas pessoas chegaram até o alto escalão do governo. Além disso, tem a questão dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que a CPI está investigando algumas pistas lá, e a VTC Log, que é uma empresa de logística encarregada de transporte de medicamentos do Ministério da Saúde, que tem um contrato que também está na mira da CPI. Esses são os principais focos aí que a gente pode esperar para as próximas semanas. E
E foi com outra empresa de Francisco Maximiano que o governo federal negociou a compra de vacinas. A Precisa Medicamentos atuou como intermediária de um contrato assinado pelo Ministério da Saúde no valor de R$1,6 bilhão para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Esse contrato foi suspenso depois das denúncias de irregularidades que estão sendo investigadas pela CPI da Covid no Senado. Agora, esse personagem, Natália Maximiano, ele tem várias coisas a explicar, né? Mesmo antes desse rolo todo da Covaxin, ele é dono de uma outra empresa que já tinha problemas com o governo, agora está aí tentando fugir do depoimento, já era para ter sido ouvido antes do recesso, conseguiu passar para depois, agora está na Índia. E tem uma outra informação a respeito da movimentação financeira dele, que é esquisita, né? Não é compatível com a renda. O que a gente pode dizer sobre isso, Natália? Sim, um dos documentos que está em mãos da CPI da Covid, que a gente obteve e fez uma reportagem sobre, é a análise da Receita Federal sobre as movimentações financeiras do Maximiano em 2020 e mostra que ele teve um rendimento formal declarado baixo de R$50 mil no ano em relação a uma empresa, Global Saúde, que teria pago ele, e um volume de transações aí de 4 milhões que passaram pela conta dele, que não tem explicação, não tem lastro formal, né, nos rendimentos recebidos. Além disso, tem uma conta de cartão de crédito altíssima, e as empresas mesmo, tem diversos relatórios também que a CPI conseguiu, relatórios do COAF, mostrando que as empresas têm movimentações suspeitas também. A Precisa Medicamentos está dentro dessa análise. Ela teve uma movimentação, por exemplo, para a Câmara de Comércio Brasil-Índia, teve um repasse que foi feito ali às vésperas do fechamento do contrato da Covaxin para essa Câmara de Comércio, que não foi explicado ainda também o motivo desse repasse. Tem diversas outras movimentações em relação às outras empresas do grupo, então as empresas do grupo, elas passam dinheiro entre elas ali de uma maneira que também não está clara, e tudo isso é algo que a CPI espera investigar mais a fundo nesse depoimento do Maximiano. E, Júlia, o governo recentemente tentou esvaziar, né, as acusações de irregularidade sobre o caso da Covaxin, anulando o contrato de compra. E numa outra investida, a Controladoria Geral da União também diz que não houve corrupção, mas admitiu que houve uma falha grave no processo, já que a Precisa apresentou, né, documentos falsificados como sendo do laboratório indiano Bharat Biotech. Qual é a gravidade desse fato e qual é o significado também dessas ações do governo, né, tanto no cancelamento do contrato da vacina quanto na negação da CGU de que não houve corrupção? Acho que o primeiro ponto é que a situação da Precisa fica cada vez mais complicada, né, inclusive com ela sendo contestada pela empresa que ela representava no Brasil. É uma empresa que também tentou essas negociações com empresas privadas, então que fez compromissos não só com o governo federal, então que se atrapalha cada vez mais. E existe uma aposta da CPI de que com isso, quanto mais pressão houver, né, em cima da Precisa, os dirigentes dessa empresa queiram falar e contribuir caso tenha havido, né, irregularidades também no governo federal. E por isso essa expectativa tão grande, inclusive com o depoimento do Maximiano, que se vê cada vez mais, né, alvo de suspeitas e acusações, inclusive com essa questão da documentação falsa. No comunicado em inglês, a Bharat Biotech afirma enfaticamente que esses documentos não foram emitidos pela empresa ou por seus executivos e que, por isso, nega veementemente que sejam verdadeiros. Os dois documentos têm o timbre da Bharat Biotech e são assinados em nome de uma pessoa que seria funcionária da empresa. Mas, segundo o laboratório indiano, são falsos. Um deles dá plenos poderes para a Precisa negociar em nome da Bharat preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes a essa operação. Em relação a essa postura do governo, de fato, o objetivo é esvaziar a CPI, até porque o caso Covaxin, no momento, é a principal aposta, né? A cúpula da CPI tenta correr em relação a isso para tentar finalizar o relatório, tudo que existe sobre isso até setembro. Então, existe uma tentativa do governo de mostrar que o que era possível fazer, eles fizeram, né? E que como não tem mais contrato, então não teria mais o que ser investigado pelo colegiado. Os senadores discordam, eles acham que o governo agiu tarde e que tudo só foi feito, né, inclusive pela CGU, depois das descobertas pela própria comissão.
Só para acrescentar, acho que é importante lembrar que a Precisa Medicamentos representava e agora a Barat anunciou que não conta mais com a Precisa como representante, então o contrato da Covaxin de qualquer maneira teria que ser cancelado pelo governo, havendo irregularidade ou não, porque ele perdeu o objeto, né? A representante da empresa não existe mais, né, no Brasil, então isso é importante lembrar também que o governo agiu por obrigação nesse ponto. Aliás, Natália, relembra pra gente esse episódio dos documentos falsificados. A gente ficou sabendo disso a partir de uma denúncia da Rádio CBN, e é uma montagem até meio tosca, né? A Precisa tinha que apresentar uma série de certidões ali para o processo de licitação da compra da vacina para o Ministério da Saúde, e aí acabou usando uma assinatura de um documento em outro, né? Forjou ali, fez uma montagem para entregar essas certidões para o Ministério da Saúde, e isso passou até agora despercebido, né? Isso tinha passado despercebido até o momento em que houve essa denúncia, né? A repórter da Rádio CBN, inclusive, enviou documentação para a Barat, questionando a Barat formalmente sobre isso, e a Barat, a partir disso, agiu e entendeu ali que aqueles documentos não tinham sido emitidos pela empresa. Os documentos têm um cabeçalho que foi colado em cima de um texto em português. Então é um texto em português colado dentro de um cabeçalho de um documento que era em inglês originalmente. Então são 2 documentos que foram produzidos dessa forma. A Precisa Medicamentos diz que não foi a Precisa que produziu esses documentos, diz que quem produziu esses documentos foi a parceira comercial da Precisa nos Emirados Árabes, que é a Invixia. Então eles fizeram inclusive um laudo mostrando que o PDF teria sido produzido lá nos Emirados Árabes por esse parceiro comercial deles. Agora, o documento está em português, então assim, a história é um pouco complexa de entender, os detalhes ainda não estão muito claros, mas a própria CGU averigou e viu que existia uma falsificação, então o governo usou isso como argumento para romper o contrato. E acho que um outro ponto interessante disso tudo é porque tanto a CGU quanto a CPI, elas possuem indícios fortes em relação à Precisa, mas o grande desafio agora, principalmente para a comissão, é identificar a participação de membros do governo nessa história toda, que é algo que eles ainda não conseguiram de forma muito clara, né? E aí entra também a questão até da prevaricação também, que seria a omissão do governo diante desses fatos. Júlia, nisso a gente até lembra que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele prestou um depoimento à Polícia Federal aí durante o recesso da CPI. Ele falou que ele tinha sido avisado verbalmente, né, pelo presidente Bolsonaro sobre as suspeitas de irregularidade com a Covaxin. O depoimento de Pazuello foi exatamente na mesma linha do discurso que é sustentado pela base de apoio ao governo na CPI, de que o presidente da República pediu verbalmente a ele uma apuração sobre a Covaxin. E aí Pazuello repassou esse pedido ao então número 2 do Ministério, Elcio Franco, e nenhuma irregularidade foi constatada à época. Mas admitiu que o caso ainda não tinha sido investigado a fundo. Como é que esse depoimento foi encarado pelos integrantes da CPI? Ele pode ser ouvido novamente, por exemplo? Desde o início, desde o primeiro depoimento do Pazuello, existe a intenção de convocá-lo novamente. A dúvida era em relação ao melhor momento, até por receio, né, de que isso poderia gerar problemas caso a CPI não conseguisse avançar em novos pontos, não conseguisse trazer novidades através de uma nova oitiva. Mas, por exemplo, o relator da CPI, o Renan Calheiros, avalia que o Pazuello mentiu nesse depoimento à PF e que isso reforça que ele deve sim ser chamado mais uma vez, até porque existe esse incômodo da forma como o Pazuello diz que o caso foi conduzido, já que foi tudo feito de forma informal, não houve um procedimento interno investigativo para apurar esse caso, o que chama muita atenção e causa estranheza. Em termos de requerimentos, Natália, o que a CPI está preparando aí? Tem, inclusive, um pedido de afastamento de alguns funcionários do Ministério da Saúde que poderiam estar obstruindo as investigações, é isso? Sim, uma das ideias agora no retorno é voltar um pedido de afastamento de servidores. A principal seria a secretária Mayra Pinheiro, conhecida aí como Capitã Cloroquina, ela que liderou ali uma comitiva a Manaus no começo do ano, que propagava ali o tratamento precoce, né, o suposto tratamento precoce com medicamentos ineficazes, e ela é uma das pessoas que a CPI está considerando pedir um afastamento. Além disso, a CPI também está considerando pedir o bloqueio de bens da Precisa Medicamentos. São 2 pontos aí, 2 requerimentos importantes que devem ser votados. O
próprio senador Ciro Nogueira anunciou em uma rede social que aceitou o convite e que vai assumir a Casa Civil, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. E, Júlia, quanto à CPI volta, tem um movimento acontecendo também no campo político, que é a nomeação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, num esforço, do governo de tentar melhorar essa articulação no Senado e na própria CPI. Lembrando aqui que o Ciro Nogueira era um dos titulares da comissão. De que forma que isso pode afetar os trabalhos da CPI nesse retorno? Acho que o Ciro Nogueira ele vai reforçar uma estratégia que o governo já vinha tentando fazer antes do recesso, mas agora, com esse cargo de ministro, ele ganha mais força para poder lidar com os senadores. A principal delas é tentar mudar a proporção ali na CPI, a proporção em termos de força, no campo político, que é, por exemplo, tentar trazer o Eduardo Braga, que é o senador do MDB do Amazonas, para o lado dos governistas, ou ao menos em alguns pontos, poder contar com o apoio dele, o que vai ser muito importante no final, quando for votado o relatório, por exemplo. Então, esse é um ponto que deve ser trabalhado, pelo menos se não para conseguir maioria, e rejeitar, por exemplo, o relatório, que parece algo improvável, mas para tentar mudar e negociar alguns pontos que podem ajudar o governo e o Palácio do Planalto. Pois é, Júlia, a gente ainda consegue falar em G7, porque o Eduardo Braga acabou não fazendo parte exatamente desse grupo ali do G7, ficou entre um lado e o outro ali durante a CPI, agora tem essa tentativa de fazê-lo se reaproximar. Outros parlamentares que nem são exatamente membros da comissão acabaram tendo uma posição de relevo, como a bancada feminina, a senadora Elisiane Gama, a senadora Simone Tebet. Quem é esse núcleo duro hoje da CPI, Júlia? O Eduardo Braga ele ficou muito incomodado com algumas posturas ali, principalmente do Renan e dos aliados, que ele vê como excesso, inclusive a prisão do Roberto Dias, por exemplo, alguns pedidos de quebra de sigilo, isso tudo incomoda ele, então isso fez com que ele se afastasse. Inclusive, os senadores do G7 ficaram com alguma desconfiança em relação a ele, achando que ele poderia repassar informações para o governo. Isso provocou um afastamento, mas não um rompimento total, até porque o Eduardo Braga é do Amazonas, é um estado que tem muito interesse em relação à investigação da pandemia, então eu acho difícil também que ele se separe completamente do G7, mas ele não participa mais das reuniões, ele deixa claro que ele não concorda com tudo, então ele é esse ponto de divisão. E, de fato, se formou esse novo grupo agora com a senadora Simone Tebet, a senadora Elisiane, e elas têm participado, inclusive, dos núcleos que a Natália citou no início, de investigação. Agora elas têm uma participação muito efetiva, até para ajudar o Renan, no final, a produzir o relatório, ajudando a fechar esses pontos que surgiram desde o início da CPI até agora. E o Flávio Bolsonaro? Porque com a saída do Ciro Nogueira, ele ganhou ali uma vaga de suplente, Como é que essa mudança é vista pelo G7 e de que maneira que o Flávio Bolsonaro deve atuar na comissão? O Flávio Bolsonaro já estava bem atuante, deve continuar mais ou menos na mesma linha. Ele tem usado bastante o espaço ali da CPI para fazer uma defesa do governo, para tentar obstruir os trabalhos em alguns momentos, inclusive, enfim, aquela estratégia de oposição, de colocar ali uma discussão, de, enfim, chamar várias questões de ordem, interromper os discursos. Então ele tem se colocado ali bem atuante e deve continuar dessa forma. Agora, ele entrando no lugar do Ciro Nogueira representa ali um obstáculo mais forte para o governo, porque o Ciro, embora ele seja governista, tenha acabado de virar ministro, ele não é um político tanto de palanque, tanto de discurso e tanto de oratória como o Flávio tem se mostrado na CPI. Então isso pode ter algum impacto ali, a gente vai ver uma presença mais firme ali dos posicionamentos do governo em alguns momentos na CPI. Agora, em relação à articulação, não muda muita coisa porque foi trocado um governista por outro, então em termos de votos e no que isso pode resultar, não é tão relevante. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é lutar. Um vagabundo.
Mas, Natália, a gente pode ter uma situação curiosa, né, do Flávio Bolsonaro fazendo parte de uma comissão que está investigando não só o governo do pai dele, mas o próprio Flávio, porque tem um ramo aí de investigação da CPI a respeito de nomeações nos hospitais federais do Rio de Janeiro, a partir de uma denúncia do governador afastado Wilson Witzel, que diz que os hospitais têm um dono e insinua que essas indicações passavam pelo Flávio Bolsonaro, né? Exatamente, e aí a gente vai ter uma situação curiosa em que o próprio senador que está lá presente vai, de alguma maneira, tentar reagir às acusações que o envolvem, né? Mas, enfim, não seria algo inédito politicamente o Congresso se debruçar sobre questões ali de inimigos políticos dentro do próprio Congresso, né? Lembrando aí que o Ricardo Barros, que também vai ser convocado, é líder do governo na Câmara, também vai ser ouvido como parlamentar, e, enfim, essa tensão, ela tá constante ali em vários momentos, e a família Bolsonaro, ela tem todos esses braços, né? Tem o Eduardo na Câmara, tem o Flávio no Senado, tem o Carlos, que é vereador e tá sempre em Brasília, então os ramos ali estão sempre na mira da CPI. Todos os 3 filhos estão, de alguma maneira, sendo contemplados nas investigações, porque o Eduardo e o Carlos também fazem parte da questão dos atos antidemocráticos e das investigações de fake news, que a CPI também está tentando investigar a relação disso com o combate à Covid, né? Se a disseminação de notícias falsas atrapalhou, então também envolve os outros 2 filhos. Como é que anda a previsão de conclusão dos trabalhos da CPI? Quando é que deve ser apresentado o relatório final? Existe bastante pressa em relação ao timing do término da CPI. A intenção da cúpula é terminar no final de setembro, mas a gente vê que a expectativa deles também de avançar nas investigações durante o recesso não se concretizou. As últimas 2 semanas foram muito paradas em relação à análise de documentos, nós não vimos grandes novidades, os próprios parlamentares admitem que não houve um grande avanço. Nós estamos diante de uma hidra, a gente esgota uma cabeça, ela regenera-se e surge mais para apreciar. Mas, assim, salvo o melhor juízo, não tendo mais grandes fatos, a nossa intenção é concluir o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito com a entrega do relatório final em setembro. Essa data foi determinada justamente porque a gente teve um avanço na vacinação no país e provavelmente no final de setembro já vamos ter uma boa parte da população adulta vacinada. Então, na questão política, o sentimento dos senadores é que seria o momento ideal para concluir os trabalhos, até porque a sensação da população em relação a esse tema pode mudar e existe esse pensamento de concluir num momento ideal, digamos assim, no sentido de que a população ainda perceba os impactos, né, do atraso na compra de vacinas e outras questões que trouxeram prejuízos à sociedade. E aí, para a gente fechar, Natália, qual é a expectativa hoje dos senadores para as consequências práticas a partir desse relatório? Porque a gente sabe que vai para a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral Augusto Aras acaba de ser reconduzido, né? O presidente indicou a recondução de Augusto Aras, a Aras é muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, mas tem alguma expectativa de que ele, já reconduzido, possa ter algum tipo de atuação um pouco mais independente. Qual é a expectativa dos senadores hoje para o que vai acontecer com esse relatório na PGR, Natália? Olha, a gente volta numa questão assim, que está sendo debatida desde o começo da CPI, que é que a CPI ainda não tem uma bala de prata, não tem uma grande nova descoberta que obrigaria o Augusto Aras e obrigaria os órgãos de controle a reagir imediatamente. O caso Covaxin avançou e gerou alguma repercussão, né? Houve abertura de inquéritos, mas ainda não se considera que politicamente isso seja forte o suficiente para obrigar o Aras a levar adiante uma denúncia. Então, essa corrida também agora, nos próximos 2 meses, vai ser muito em relação a encontrar elementos que possam eventualmente provocar essa pressão política que faria com que o PGR atuasse, porque a expectativa hoje, se tudo permanecer como está e a investigação ficar no patamar que está, a expectativa hoje é de que a CPI não
não consiga levar uma consequência tão grave quanto uma denúncia sobre o presidente ou a abertura de um processo de impeachment. Não haveria elementos para isso dentro da atual conjuntura, embora existam argumentos de que o presidente teria cometido crimes, de que o ministro Pazuello teria cometido crimes. Isso é sustentado, isso é argumentado, mas o problema é que sem um fato novo que gere uma repercussão, é muito difícil que isso vá adiante, e acho que o diagnóstico continua sendo esse, mesmo depois aí de alguns meses de CPI. E tem aquela estratégia também do Renan Calheiros de, sabendo que a PGR não deve dar continuidade a qualquer investigação, levar esse assunto para cortes internacionais com o intuito de pelo menos reforçar essa mensagem política, né? Já que ele já tem vários pontos mais claros em relação ao parecer final. Júlia Lindner, Natália Portinari, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho para vocês. Valeu, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada, bom trabalho. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Bernardo Ionestig e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malini. Amanhã tem mais. Até mais.